Ora viva, boa noite a todas e a todos. É mais um dia aqui no nosso canal da Central Angola. Vamos falar com o deputado Nelito Equeque. Identifiquem os vossos amigos, partilhem este vídeo para mais pessoas, vão partilhando nos vários grupos do Facebook, do WhatsApp, por aí fora, porque nesse preciso momento o meu telefone fica totalmente pesado e eu já não consigo mais fazer absolutamente nada, ou seja, o meu computador. E então eu peço a vocês para partilharem o vídeo, identifiquem os vossos amigos, porque a conversa vai ser muito quente. Vamos falar da situação política em Angola. Nós somos a Central Angola e o nosso convidado dispensa a apresentação. Eu não sei o que é que está acontecendo, estou a receber aqui atrasos da comunicação, ou seja, no Facebook está muito avançado, tem muita gente a nos assistir e aqui o sinal não é o mesmo. Já tem muitos comentários que eu vejo a partir do telefone, está a nos acompanhar e aqui eu não sei o que é que está a passar com esse programa, mas estou a receber muitos comentários mesmo a partir do telefone e que aqui não consigo ver. A deputada Albertina Navita está a nos acompanhar. O Cota Inhala, a partir do Brasil, São Paulo, tem realizado manifestações aqui no Brasil. Está a acompanhar. O nosso bom amigo Tozé está a nos acompanhar. Vamos então partilhar com os nossos amigos. Vamos entrar diretamente no tema. O nosso convidado já está aqui na casa, vocês conhecem, vocês sabem. Estou a receber sinal. Será que alguma coisa está boa aí? Vamos ver. Boa noite, seja bem-vindo aqui. Não consegues me ouvir? Ai, logo agora. Ok, vamos só consertar aqui questões técnicas, mas o nosso convidado já está aqui na casa. Na semana passada nós tivemos aqui a Belchi Vucu Vucu e amanhã tem manifestação. A manifestação não é do Prajá, a manifestação é de Angola e para os angolanos. O Tribunal Constitucional não está só a injustiçar o Abel Vucu Vucu, também é uma demonstração clara que os resultados eleitorais que nós temos tido, que são apurados por este tribunal, não passam de resultados fraudulentos. Logo, temos que desmontar essa instituição a partir de agora. Eu já consigo ouvir barulho. Boa noite, digníssimo deputado. Boa noite, Hitler Samussu. Ok. Boa noite a todos que nos acompanham a partir da página Central Angola. Os meus agradecimentos pelo convite. Já tínhamos que fazer este live há mais tempo. Há muito tempo, sim. Estamos a fazer agora. Da última vez também não foi possível porque não consegui entrar, mas aqui estamos. Ok, então seja bem-vindo, seja mesmo bem-vindo aqui. É muito prazer tê-lo aqui, sendo jovem, dinamizador, que tem tirado o sono dos camaradas, sobretudo na província de Luanda. E eu gostaria mesmo, antes de começarmos a entrar nas questões sobre a situação política nacional, gostaria que nos dissesse um pouco do papel que desempenhas enquanto secretário da UNITA a nível de Luanda. Quais são os desafios que você tem, sendo jovem, e não é fácil numa província tão complexa e a mais complexa de todas as províncias do nosso país? Olha, deixa-me dizer que primeiro tem sido um desafio muito grande dirigir a província de Luanda pela sua complexidade, porém possível por conta de um leque de companheiros que compreenderam a missão do partido, mas sobretudo a missão de Angola. A província de Luanda tem uma importância única naquilo que pode definir o poder em Angola. E deixo-me também dizer que o nosso trabalho tem sido realizado e, por consequência da entrega da juventude, o partido, ao nível da província de Luanda,
está completamente rejuvenescido. Significa, hoje a UNITA em Luanda, a juventude representa 78% daquilo que é a massa militante que nós controlamos, 78%. E esta juventude com a qual nós temos estado a trabalhar para garantir um resultado folgado nas eleições gerais de 2022. O nosso trabalho tornou-se ligeiramente folgado por conta da simpatia que o presidente do partido detém ao nível da camada juvenil. Portanto, nós vemos um partido que hoje tem aceitação ao nível do casco urbano, ao nível da zona periférica, tem aceitação ao nível do jovem iletrado e tem aceitação ao nível do jovem iletrado. Um partido ao nível da província de Luanda que tem aceitação ao nível do cidadão que não tem o que comer e tem aceitação ao nível do cidadão que tem tudo e mais alguma coisa. Então, temos um partido devidamente estruturado ao nível da província de Luanda e, por consequência da entrega de todos os quadros, absolutamente todos os quadros, particularmente dos apoios que vamos recebendo, apoio material, apoio moral, como não deixaria de ser, da pessoa que dirige o partido, o engenheiro Adalberto Costa Júnior. No entanto, o nosso desafio é garantir uma vitória folgada ao nível da província de Luanda do partido. Portanto, este é o nosso desafio. E quando digo nosso desafio, digo o desafio de todos, dos militantes da UNITA e não militantes da UNITA. Porque a nossa compreensão é que a UNITA deve ser considerada um instrumento de luta. Um instrumento de luta capaz de gerar a transição política que Angola almeja há 45 anos. Nós nunca tivemos transição. Se tivemos transição política foi em 75, do regime colonial para o regime angolano. De lá para cá nunca mais tivemos. Então precisamos protagonizar a transição política, que significa sem um regime, sem um partido político e entra um outro partido. Só assim é que nós vamos conseguir ter uma Angola normalizada, instituições normalizadas, onde o poder judicial respeita o limite do poder legislativo, fiscaliza ou aplica as sanções do gestor público que desvia dinheiro. Portanto, nós não temos separação do poder. Isso só é possível fazer se nós tivermos transição política. Dali que a nossa mensagem tem sido, independentemente de querer ser militante da UNITA ou não, mas abrace a causa da UNITA. Encontre na UNITA, em Adalberto Costa Júnior, instrumentos de luta para a transição política, para a transição democrática que Angola pretende fazer. E nisso, Luanda é determinante, é a praça determinante. Nós vemos que o partido que sustenta o poder vai mudando o xadrez do dia para a noite, enfim, daqui para ali, para ver se consegue ajustar a máquina. O que não acreditamos que vai ser possível porque a UNITA está devidamente estruturada, o cidadão residente na província de Luanda sabe o que quer, e estou certo que vamos conseguir juntos protagonizar a mudança que nós tanto almejamos. Pelo menos naquilo que é nossa responsabilidade na província de Luanda, tudo faremos no limite das nossas forças para garantir um resultado folgado, capaz de dar folga ao presidente, que é o nosso candidato, e ter um resultado eficaz. Esteve envolvido na manifestação do dia 24, que teve um grande impacto. Eu gostaria de saber como é que está as estratégias no âmbito da cidadania. É que em Angola, fruto da longevidade do MPLA, há uma carga pesada no aparelho do Estado, ou seja, as instituições são todas partidarizadas e poucas são aquelas iniciativas da cidadania. Como é que nos explica então questões ligadas à cidadania e à tua forma de participação na vida pública sem as vestes de partido político, ou seja, sem as vestes de deputado, né? Que temos acompanhado, pelo menos. Olha, Hitler, a UNITA determinou que este ano
este ano devia ser, nós devíamos trabalhar mais para a elevação da cidadania. A elevação da cidadania. E em discussões, em vários fóruns, compreendeu-se e compreende-se até hoje, e a visão da liderança, que os angolanos, antes de serem militantes da UNITA e de outros partidos, eles são angolanos. Não é assim? São angolanos. Antes de ser militante da UNITA, sou angolano. Portanto, antes de abraçar a minha militância, eu abraço Angola. E se é verdade que eu abraço Angola, quando eu vou a uma manifestação, eu tenho que me despir da minha camisola partidária e vou vestir a bandeira de Angola ou a camisola de Angola, se quisermos. É assim que no dia 24, e aí estratégia e orientação da direção do partido, é bom que fique claro, a direção do partido recebeu o convite de um grupo de jovens, como outros partidos receberam convites para participarem na manifestação. O presidente do partido abraçou e aceitou o convite, indicou-nos para trabalhar com os jovens, para dar todo o apoio necessário, enquanto cidadãos angolanos filiados na UNITA. O que nós fizemos, trabalhamos com os protagonistas da manifestação, que era, no caso, o Dito Dali, o Ata, o Manangola, entre outros. Depois abraçou o Teixeira do Meia, entre outros, com quem trabalhamos. A manifestação, antes de ser realizada, teve um impacto muito grande, preocupou as autoridades de Luanda, que movimentou o exército, tirou brigadas da Funda, tirou brigadas de Cabo Ledo. Parecia que estávamos a viver um estado de guerra, né? Um estado de guerra, e que a qualquer altura a situação ia sair fora de controle. A manifestação ocorreu da forma como ocorreu, com muita violência mesmo, e terminou por volta das 17 horas. Penso que esta manifestação, bastante reprimida, encorajou milhares de jovens espalhados pelos bairros de Luanda e pela zona urbana de Luanda a lutarem pela defesa dos seus direitos. Okay? Vimos que, em vez de desencorajar aquela agressividade da polícia, em vez de desencorajar a participação da juventude, a agressividade ou a brutalidade da polícia encorajou a juventude a continuar com coragem a lutar pelos seus direitos. E tornou-se viral uma frase ou um termo no dia 24, que é resistência. Portanto, hoje a resistência tornou-se a marca da juventude angolana. Este termo foi batizado no dia 24 de outubro, que eu acho que um dia teremos que discutir, ou 24 de outubro, como o 11 de novembro já é uma data histórica, mas o 24 de outubro devia efetivamente ser o dia da juventude angolana, e a avenida, que agora é a Avenida Brasil, devia ser efetivamente a Avenida Inocêncio de Matos. Portanto, deixe-me dizer que o mérito da manifestação do dia 24 e a nossa participação deve-se efetivamente àquilo que a liderança da UNITA considera hoje a elevação da cidadania. A elevação da cidadania. Não podem ser os militantes de partidos a lutarem por direitos cívicos. Deve ser o cidadão angolano a lutar pelos seus direitos cívicos. Esta deve ser a visão. E foi isso que nós abraçamos. Agora, se o Hitler me perguntar se estamos satisfeitos e o que foi feito do dia 24, dia 11, de lá para cá, e levou a cidadania, eu acho que sim. Os objetivos foram efetivamente alcançados, fruto da participação e da coragem dos 3 jovens que eu mencionei. E, claro, vocês da diáspora, o Hitler, entre outros jovens espalhados pelo mundo, deram uma grande força, mas uma grande força, e foi possível, cada um no seu espaço, cada um do seu jeito, contribuiu para transformar a manifestação do dia 24 num sucesso. E o dia 24 entrou, é inegável, entrou para a história da Angola. Entrou para a história da Angola. Foi efetivamente o dia em que a juventude angolana, eu considero assim,
despertou para a luta patriótica, para a elevação da cidadania. O Hitler, entre outros, que devem estar a seguir esse live, é precursor das manifestações em Angola. Mas nós nunca tivemos uma manifestação tão agressiva e com tanta participação como a que nós tivemos no dia 24. E, fundamentalmente, pessoas que saíram das suas casas voluntariamente. Então, eu penso que foi bom e nós vamos continuar a participar, vamos continuar a encorajar, porque este é o caminho para a conquista de mais direitos, ou conquistas ou manutenção de mais direitos. E nós vemos, eu vi a introdução do Hitler, nós vemos que nós temos um país que não é democrático. Nós temos um país que o partido que sustenta controla todas as instituições. E temos que fazer uma luta para a despartidarização. A despartidarização do Estado vai ser feita com manifestações, vai ser feita na rua, de uma forma pacífica, sem violência. Nem a polícia, nem os manifestantes. Nós queremos eleições livres, nós queremos transparência no combate à corrupção, nós queremos transparência na gestão da coisa pública. Isso não se vai fazer neste país se nós não conseguirmos despartidarizar as instituições do Estado. Então, se não, veja, um jovem administrador do distrito do Sambizanga cometeu todas as atrocidades e mais alguma coisa e é premiado para administrador de um outro município, sai do distrito para o município. É anormal, é a partidarização, é o interesse do partido a sobrepor-se ao interesse da nação, ao interesse dos problemas da comunidade. Enquanto nós não mudarmos, não conseguirmos, por intermédio de lutas pacíficas e cívicas, encontrar as reformas que Angola precisa, este país não vai para frente. Agora, Hitler, antes de terminar este tema, nós vimos também que há uma tentativa do MPLA limitar a participação de militantes da UNITA em manifestações. E eu quero deixar claro que eu, antes de ser militante da UNITA, eu, como tantos outros jovens, que quando participam em manifestações, vão para o Facebook desses jovens, tiram fotos deles com camisolas da UNITA, onde aparecem com líderes da UNITA, dizer, bom, quem esteve na manifestação é a UNITA. Não, não é a UNITA. É o jovem, que antes de ser militante da UNITA é angolano. É bom que fique claro. E é bom que o MPLA não encontre mecanismos de limitar a nossa participação cívica. O que nós vemos é uma tentativa de limitar-nos. Eu vejo com muita frequência a tentativa de limitar-nos. Não, mas o fulano, o Ecuico não pode participar porque é secretário provincial da UNITA. O Ramos não pode participar porque é dirigente na província de Luanda. O Luther King não pode participar porque é militante da UNITA em Viana. Não. Ele, antes de ser militante da UNITA, é cidadão angolano. Portanto, não devia se encontrar formas de limitar a participação de militantes da UNITA em manifestações. Não devia se limitar. E devia se separar o militante do cidadão angolano. Porque eles, antes de serem militantes da UNITA, como estou a reiterar várias vezes, são cidadãos angolanos e têm a liberdade de lutar pelo seu país, por via da militância ou por via da cidadania. Eu nem estava para perguntar sobre isso e fizeste muito bem de tocar nesse assunto. E tem sido um debate em Angola e muitas pessoas que se dizem que são intelectuais, que até estudaram direito, ciência política, têm vindo de forma. Eu costumo dizer, são pessoas que agem de má fé. Quando dizem que o militante de um partido político não pode participar, sobretudo os da UNITA, não podem participar na manifestação, isso é agir de má fé. Primeiro, em todos os países do mundo, os membros dos partidos políticos participam na manifestação, tal como o deputado Nelito disse aqui. Antes dele ser militante de um partido político, ele é cidadão. E cidadão é um sujeito de direitos e deveres. Não podem condicionar
os militantes de um certo partido de participar na vida política. Vamos ver, por exemplo, o que acontece na Espanha. Os que participam na manifestação são membros do Podemos, em Portugal, os membros do Bloco de Esquerda, os membros do PS, do PSD, participam e organizam manifestação. Aqui no Brasil, onde eu estava, a primeira manifestação que eu participei, os organizadores eram deputadas, eram todas deputadas que participavam. E em Angola não existe nenhuma lei, nem na Constituição, nem decretos que diz que membros do partido X ou Y não devem participar. As pessoas quando aparecem na televisão a dizer que não, a UNITA se envolveu na manifestação, ou não sei quem se envolveu. Não, 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 não. Nós não podemos perder a racionalidade. Nós temos que agir de acordo com aquilo que está na Constituição. A Constituição dá o direito das pessoas realizar manifestação. Ninguém pode mais proibir que as pessoas não podem participar. O facto de ser de um partido político não significa que a pessoa não tem os mesmos direitos que um cidadão. E lá não diz, não há discriminação, porque quem deve manifestar são os revus. Não, não há referência de revu. É para todos. E outra coisa que nós confundimos muito na nossa Angola é manifestação não é só de protesto contra. Quando o MPLA realiza passeata, também é manifestação. Só que nós deturpamos o conceito manifestação. Para nós, manifestação é só aquilo que é contra o governo. Não! Aquelas passeatas do MPLA são formas de manifestação. Por essa mesma razão é que, ainda bem que tocaste nesse ponto, deputado, nós temos que continuar a explorar mais esse tema. E aqueles doutores de meia tigela que aparecem na televisão têm que começar a lhes contrapor com essas questões. Nos mostra na Constituição onde é que diz isso. Eu vou colocar outra questão, mas que está relacionada com a questão das perseguições. No tempo do José Eduardo Santos, nós reclamávamos muito a questão da intolerância política e nós, quando entramos já no contexto do João Lourenço, achamos que tudo isso havia ficado para trás. Mas estamos a acompanhar aqui, sobretudo, aquelas pessoas que se tornaram os grandes inimigos do MPLA, na qual destaca-se, em primeiro lugar, Adalberto Costa Júnior, o deputado Nelito Cuico também eu soube que tem sido vítima de muitas ameaças em função da dinâmica que tem implementado e recentemente o Abel Chivucuvuco denunciou que um dos seus militantes foi vítima de balazos no seu carro. Como é que caracterizas esse contexto e estas práticas que já, ou seja, que são antidemocráticas? Hitler, é assim, nós infelizmente em Angola, em vez de evoluirmos, e o senhor presidente veio com um discurso muito romântico, bastante romântico, da abertura ao nível da comunicação social, da abertura ao nível das liberdades e garantias fundamentais, está a fazer efetivamente o contrário. Fez um discurso muito bonito e a sua prática tem sido exatamente o contrário. Há aqui várias formas. Eles primeiro tentam silenciar-te pelo dinheiro, e ativistas que estavam envolvidos na manifestação do dia 24, dia 11, que desmintam se quiserem, porque muitos foram contactados fizeram-lhes grandes propostas. Se eles não conseguem por essa via, vão por outra via, que é intimidação, ameaças de morte, e, portanto, cortam-te um espaço de participação, não tens como participar, a imprensa, não sei se estão a ouvir, a imprensa pública limita-te completamente. Portanto, nós estamos aqui a tentar experimentar, estamos a tentar ensaiar uma ditadura romântica, né? Não sei se digo que é ditadura romântica ou é mesmo uma ditadura. Uma ditadura à moda do presidente João Lourenço, porque não se percebe onde não há ditadura, cidadãos são ameaçados, cidadãos são vítimas de atentado em plena via pública na capital. Portanto, nós fomos vítimas de atentado. Falou do general, referenciou-se ao general Sambangala, que foi vítima de um atentado também, balearam a sua viatura. Veja a forma como o presidente da UNITA tem sido perseguido. Mas todos os dias sai uma fake news. Todos os dias sai uma fake news. Todos os dias sai uma coisa. Quando a imprensa pública decide atacar o presidente da UNITA, é a TPA, é a Zimbo, é a Rádio Nacional, é o Jornal da Angola. Todo o aparelho do Estado contra uma só pessoa. Quer dizer, aqui você diz é democracia,
Você diz que este senhor está preparado para levar Angola para a linha do progresso, para a abertura, para a participação livre? Ou quer condicionar a participação das pessoas? Significa, você participa, mas tens que dizer aquilo que agrada ao Presidente da República. Se não lhe agrada, então você não participa. E se participa, tem limitações. Vivemos todos presos. Vivemos todos presos e procuram limitar-nos. Portanto, é inaceitável. Então, um presidente que diz que vai dar um novo rumo para o país, vai dar mais liberdade aos angolanos, como é que permite que em menos de 3 anos, Hitler, vamos contar juntos quantas pessoas morreram no exercício do mandato do presidente João Lourenço? Assim, pessoas que chamaram a nossa atenção. Juliana Cafrique, o Dr. Silvio Dal, Mato, o jovem do Prenda, e tantos do Kazenga, do Rocha. Kazenga, Rocha. Opa, os nomes, a lista é vasta. Mas então, como é que a polícia, numa altura em que o presidente diz ser mais aberto ao diálogo e mais preparado para dar liberdade aos angolanos, como é que você justifica a morte de angolanos que não empunhavam sequer uma arma branca? Apenas empunhavam a coragem, de querer sustentar os seus filhos, portanto, tinha a bacia na cabeça, era zungueira. O outro jovem empunhava a coragem de lutar pelo seu país. Como é que se justifica? Significa, nós estamos a retroceder bastante. Vê a atuação dos órgãos de comunicação social público. São terror, aterrorizam-nos. Quer dizer, hoje assistir a TPA, acompanhar o noticiário da Rádio Nacional, TVZIM e outros órgãos, é uma vergonha, é uma autêntica vergonha. Tudo a fazer campanha para o partido, tudo contra aqueles que levantam-se para despertar a consciência do povo. Tens um ministro da comunicação social, quem o acompanha deve saber o que estou a dizer, que tornou-se mais uma espécie de secretário da informação do MPLA que propriamente ministro da comunicação social. Quem o acompanha na rede social sabe o que estou a dizer. O ministro da comunicação social, sei lá como é que é um ministério tão extenso, é mais ativista das redes sociais que propriamente o ministro. E ativista do partido. Não faz publicidade para elevar Angola e leva o partido. Então, nós estamos a retroceder bastante. Temos órgãos que representam a juventude, que em vez de representar a juventude, realizam fóruns para defender a posição do presidente do MPLA. Sequer defendem a posição do presidente da República. Tens um presidente da República que convoca os jovens para um debate franco e aberto, mas posiciona-se como presidente do MPLA em vez de posicionar-se como presidente da Angola. Todos esses elementos levam-nos a crer que nós retrocedemos bastante. Mais uma vez, se a juventude não tiver coragem de abraçar a luta de resistência, mas a luta do despertar da consciência de todos angolanos, a luta, aquilo que eu tenho estado a considerar como a revolução da palavra, a revolução da lapiseira, se nós não levarmos a cabo isto, este país não vai para frente. Então temos que andar as comunidades, despertar a consciência e dizer ao senhor presidente João Lourenço que quem manda é o povo. Quem manda é o povo. E como ele jurou e bem que a sua bússola seria a Constituição da República de Angola, ele que limite-se a respeitar a Constituição da República de Angola. Porque se ele não respeitar a Constituição da República de Angola, o povo vai punir. Então temos aqui um trabalho que eu considero longo, mas possível de ser realizado. Falando em presidente da República e as suas estratégias, eu gostaria de saber qual é a avaliação que fazes sobre o suposto combate à corrupção, tendo em conta a questão do PIM, que está claramente que é um fracasso, tendo em conta
a questão do Edeltrudes Costa, que é um corrupto e é braço direito do João Lourenço, e de pessoas que são perseguidas pelo regime fruto da acumulação primitiva de capital, alguns estão a ser julgados e outros nem por isso. Que olhar tem sobre o combate à corrupção? Hitler, é assim, o PIM transformou-se hoje no maior programa eleitoralista do MPLA, do presidente João Lourenço. Portanto, não tem nada de verdade, nada de intenções puras para resolver os problemas do povo. É efetivamente o mecanismo que o presidente João Lourenço encontrou para galvanizar os municípios e assim atrair alguma simpatia do povo ao nível das comunidades. Plano este que, infelizmente, os seus executores também estão a aproveitá-lo para enriquecer-se, sem fiscalização alguma. Edeltrudes Costa. Ou seja, Edeltrudes Costa combate a corrupção. Então, o presidente João Lourenço jura de pés juntos que está a combater a corrupção e que vai levar avante este programa. Por outro lado, tem o seu diretor de gabinete implicado em grandes escândalos de corrupção e nada faz. Sequer o exonerou, sequer apresentou à justiça, sequer se dignou a mandar fazer uma nota de esclarecimento público. Simplesmente ficou no silêncio. Fica claro que o senhor presidente da República está a usar a justiça, e aqui fica bem claro, está a usar a justiça para afastar adversários políticos do passado, por um lado. Por outro lado, está a usar a justiça para impressionar a comunidade internacional que Angola mudou e combate-se a corrupção. Como é que está o caso Benga? Quantas anda? Já não se ouve quase nada, não se diz nada. Tanto o senhor do INEA, parece que já está em casa também, já não se ouve nada. O ex-ministro dos Transportes também parece que já está em casa, já não se ouve nada. Está a ser julgado agora o antigo ministro da Comunicação Social, vamos ver qual é o fim. Portanto, há aqui um ensaio, há aqui um teatro bem ensaiado, a moda comunista, para impressionar o inglês e assim tentar atrair alguma simpatia da comunidade internacional e mostrar ao povo que se está a combater a corrupção. Então, como é que você quer combater a corrupção quando você não tem transparência no PIB? Como é que você quer combater a corrupção se você ao implementar o Orçamento Geral do Estado via PIB, quem fiscaliza é o primeiro secretário do partido, que é o executor na província? Faz algum sentido? Significa, a governadora de Luanda é a executora do programa integrado nos municípios, de intervenção integrada nos municípios, e é ela que vai fiscalizar a sua implementação. Nas vestes de primeira secretária. Por um lado, como gestora pública, depois como militante do MPLA. Faz algum sentido? Quer dizer, aqui mesmo há seriedade. O presidente da República diz que quer transparência. Não consegue sequer dar liberdade aos seus deputados, nem sequer aos outros deputados, aos seus deputados para fiscalizar as ações de governação. Como é que você quer transparência? A função nobre e por excelência do deputado é a de fiscalizar as ações do executivo. Nós, deputados, não fiscalizamos as ações do executivo. Como é que você, sem fiscalização, vai combater a corrupção? Como? Como? Diga-me só. Como? Não é possível. O presidente da República fez algum relatório público dos dinheiros que retornaram do exterior para Angola, fruto da corrupção? Até aqui não fez. O MPLA, para quem não sabe, é proprietário da maior holding de empresas do país. Bancos, empresas de cerveja e outras as grandes empresas. E a questão que não se cala é, como é que o MPLA conseguiu esse patrimônio todo? Como é que o MPLA conseguiu esse patrimônio todo? Por que em todas as centralidades construídas no país tem sempre um comitê do MPLA?
e não dos outros partidos. Como é que o MPLA consegue isso? Terreno, construído, já tem comitê. Como é que consegue isso? Será que o MPLA quer mesmo combater a corrupção? Se o MPLA tiver que combater, não vai começar mesmo pela estrutura do partido, que tem patrimônio que não é seu, que adquiriu ilicitamente? Não vai começar a investigar as eleições, a compra de voto, a compra de consciência, que nós vemos? Falou de intelectuais, eu não vou citar nome. Nós vemos pessoas que claramente ontem eram adversários do presidente João Lourenço e hoje vão para a televisão elogiar. Claramente que já receberam envelope. Há corrupção ali ou não há? Claramente que já receberam envelopes. Nós vemos um partido no poder que vai doar casa na centralidade a um músico que graças a Deus, deu casa, deu dignidade. Mas em vez de ser o Estado, o ministro da Habitação vai a vice-presidente do partido doar uma casa numa centralidade que é investimento público. Faz algum sentido? Quer dizer, estamos perante atos de corrupção visíveis. Estamos a falar de um presidente que jurou combater a corrupção quando tem uma das suas colaboradoras diretas a oferecer bolsas de estudo por via da corrupção a jovens manifestantes para fora, a oferecer apartamento a jovens manifestantes, a oferecer dinheiros, e ofereceram dinheiro nas vestes da manifestação do dia 24, nas vestes da manifestação do dia 11, deram envelopes de dinheiro, de 500 mil, kwanzas, para aí. As jovens deram, e as pessoas sabem o que estou a falar. Como é que o senhor quer combater a corrupção? Quando os seus colaboradores diretos corrompem jovens. Como? Quantos de nós já tivemos convite para mudar a nossa vida por via de dinheiro da corrupção? Quantos de nós? Há seriedade aqui? Não há seriedade. Não há seriedade. Aqui quer-se levar o país numa espécie de, bom, você parece que fala muito porque está à fome, então ainda toma um bocado. Não é corrupção isso. Por que é que você não resolve os problemas do povo via governo e resolve de uma forma coletiva, em vez de resolver de uma forma individual, comprando consciência e destruindo famílias? Porque a corrupção eleitoral e a corrupção de consciências, ou Hitler, destrói famílias. Um indivíduo corrompido que tinha uma posição na sociedade de verticalidade, depois de ser comprado, nunca vai conseguir se integrar mais na sociedade. Nunca mais vai ser a mesma coisa. E nós conhecemos muitos jovens que venderam-se. Hoje, quando vão a uma palestra, perguntam-lhe logo, tu és um corrupto. Deixou de ter um ciclo de amigos, deixou de conviver na família. Portanto, a corrupção política, a corrupção cívica está a destruir famílias, está a destruir amizades. É isso que o MPLA devia parar. Devia parar. E devia entender que nós só precisamos, cada um de nós só precisa de um lugar ao sol na pátria do seu nascimento. Ninguém precisa do dinheiro. Nós precisamos lutar pelo nosso país e realizarmos-nos de uma forma coletiva. Portanto, é um autêntico fracasso o combate à corrupção. Autêntico fracasso. Por mais que o presidente da República tente nos seus discursos, e acompanhamos o seu último discurso, meio um discurso assim, bem preparado, até muito bem preparado, mas não passa de discurso. No âmbito da função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo, eu gostaria de saber se os deputados têm iniciativas individuais de apresentação de propostas de leis, de apresentação de algumas iniciativas legislativas. Individual não, mas um conjunto de 10 deputados já pode. Ou o grupo parlamentar, um conjunto de 10 deputados podem. Isso é cidadãos, também 50 cidadãos podem. Ok. Também gostaria de saber, muitas vezes são aprovadas leis que são de interesse nacional e os deputados levam muito tempo para partilhar com o povo, ou seja, e deixa tentar contextualizar. Nós temos, acho que são 5 ou 4 partidos representantes no Parlamento, mas bem poucos são aqueles que são verdadeiramente oposição, ou seja, há muito distanciamento. Os deputados do MPLA, pelo menos o povo não conta com eles, nem parece que são deputados. Temos os deputados da UNITA que conseguem interagir com o povo, um exemplo é este que estamos a ter aqui.
temos os deputados da Casa CE que contam-se uns 12, uns 3 que conseguem também interagir. Temos da FENELAC que estão obsoletos, temos do PRS que estão obsoletos. E esta relação entre representante e representados e também a questão da partilha de dados, por exemplo, onde foram aprovadas algumas leis no âmbito do pacote legislativo autárquico, mas o povo tem dificuldades de ter contato com essas leis. Como é que nos explica, por exemplo, esses fenômenos ou estes problemas? Eu acho que a própria Assembleia Nacional no seu todo devia melhorar devia melhorar a sua relação com o povo. Sendo ela a Casa do Povo, sendo ela um órgão que representa o povo, ou se quisermos, representa o cidadão, devia melhorar bastante a sua interação, a sua relação com o povo. A Assembleia Nacional devia comunicar mais, mas comunica pouco. A Assembleia Nacional devia encorajar os deputados a estarem mais junto do povo nas comunidades, o que não acontece. Portanto, eu penso que aqui é uma falha da instituição no seu todo. Não julgaria deputado por deputado, não julgaria bancada por bancada, mas eu acho que a instituição no seu todo está em falta. Devia melhorar a sua forma de atuar. É o que eu penso relativamente a isso. Porque se eu sou representante do povo, eu tenho que representar no verdadeiro sentido da palavra. Eu não posso ser um mero representante figurativo, que sequer sou conhecido na comunidade. Sequer sou conhecido na comunidade. O povo, eu posso estar a passar na rua, o povo não sabe que eu represento-lhes. Por quê? Porque nós temos listas fechadas. E depois de termos listas fechadas, temos deputados que não interagem. Não fazem nada para interagir. O órgão, no seu todo, devia melhorar a sua atuação com o eleitor. Porque nós só somos deputados porque fomos eleitos pelo povo. A propósito das listas fechadas, o que é necessário que os cidadãos devem fazer para nós termos listas abertas? Uma vez que nós temos deputados, sobretudo do MPLA, são cerca de mais de 150 deputados, e quase que o povo não lhes conhece. O que nós devíamos fazer para entrarmos num sistema de lista aberta e nós escolher os nossos representantes? Eu acho que aí tudo passa pela reforma do Estado. Passa Ok. exatamente pela reforma do Estado. A reforma do Estado. A reforma do Estado é abrangente no seu todo. Tens que ter a reforma da norma, da norma jurídica no seu todo, do país, que vai permitir, em vez de ter listas fechadas, vai ter lista aberta. A reforma nas instituições. Precisamos de reformas profundas no país. Só as reformas profundas poderão permitir sairmos de um sistema para outro. Por exemplo, voltarmos também à eleição direta do Presidente da República, elegermos de uma forma diferente o deputado. Enfim, um cidadão que não queira afiliar-se a um partido pode ser deputado. O pastor que acha que deve levar a voz de Deus na igreja também pode se fazer eleger. Há várias formas. Eu acho que nós temos que discutir. Há sempre uma brecha na lei, naquilo que for o nosso contexto e a nossa vontade. Afinal, o surgimento das normas jurídicas, elas evoluem em função dos contextos e dos povos. É isso que nós temos que ter em consciência. Enquanto nós não evoluirmos para aí e continuarmos a olhar o país na perspectiva partidária, o MPLA fazer tudo do seu jeito, da sua forma, para preservar o seu poder absoluto, nós não vamos avançar. Dali é fundamental que a juventude continue a lutar com coragem para protagonizar as mudanças que o país deve conhecer nos próximos anos. Este país, se continuar fechado como está fechado, nós não temos oportunidade nenhuma. Significa, eu não posso ser limitado a um partido para ser deputado, porque o Hitler às vezes não tem vontade de ser militante do partido, mas quer servir o povo, ou quer representar o povo na Assembleia Nacional. Tem este direito enquanto angolano. Quer ser presidente da República, mas não tem instrumento partidário. A lei tem que dar esta abertura. A lei dá esta abertura. Agora, se ele não consegue ser, é porque não tem popularidade e não conseguiu mobilizar o povo. Mas a lei deve ter esta abertura ao povo. A qualquer cidadão.
Precisamos fazer caminhos no sentido de conhecer reformas que podem nos levar para uma outra esfera. Só assim é que é possível. Nós temos aí o senhor Manico na CNE e também a CNE foi criado, ou seja, a composição dos membros ou dos elementos que estão na CNE é à luz dos resultados eleitorais, o que de certa forma começa já a mostrar mesmo injustiça e as organizações da sociedade civil pedem que seja reformado e que seja reestruturado e que tenham também representantes das organizações da sociedade civil na CNE. Eu gostaria que me dissesses que partilhasses algumas ideias ligadas à estruturação da CNE e também uma possível reforma deste órgão, tendo em conta que é o fundamental para a produção dos nossos representantes. O Presidente da República, eu começo com este comentário com o que eu ouvi muito triste do Presidente da República. Disse assim: mas como é que os partidos políticos estão a reclamar sobre o Manico? O que é que eles têm a ver com isso? Quem disse que os partidos têm que reclamar sobre a indicação do Manico? Eles não interferem em nada nisso. Epá, não pode haver um comentário mais... Não sei como é que eu vou classificar esse comentário. Quero ser o mais educado e o mais pedagógico possível. Então, como é que o partido político não vai estar interessado na indicação de um presidente da Comissão Nacional Eleitoral que garanta a transparência, garanta a lisura no processo eleitoral? Se os partidos políticos são entes interessados no poder, e quem vai determinar o poder, o árbitro, é o presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Quem deve determinar o presidente da Comissão Nacional Eleitoral? É o cidadão e são os partidos políticos. É o cidadão sem partido político e os partidos políticos. Estes, sim, devem determinar a composição e quem deve ser o presidente da CNE. E não deve ser o Conselho Superior da Magistratura. Não, está errado. Quem nomeia o Conselho Superior da Magistratura? Quem é o presidente do Conselho Superior da Magistratura? Quem é? É o presidente do Tribunal Supremo. Quem indicou o presidente do Tribunal Supremo? É o presidente da República. O presidente da República indica quantos juízes? 8. Quantos juízes temos no Tribunal Constitucional? 11. A Assembleia indica quanto? 3. MPLA 2, quanto? 10. A UNITA 1, 11. Quem ganha? Nas decisões. Claramente. Presidente da República, MPLA, mesma coisa, né? Até nem devia ser esse cenário, porque nós temos um sistema, uma eleição em lista. Portanto, o presidente é eleito na lista de um partido político. Ok? Então, nem devia... essa instituição, presidente da República, o nosso sistema confunde-se com o sistema parlamentar. Mas depois fomos para o sistema presidencialista, um presidencialismo atípico, que não existe. Somos o único sistema presidencialista da forma como nós o implementamos. Manico. O Manico, Hitler, o Manico não é o problema. O problema é a instituição. O Manico, se sai o Manico hoje e nós não fizermos reformas no quadro da CNE, acredite que vão colocar outra vez o Conselho Superior da Magistratura, vai voltar a colocar alguém do interesse do MPLA. Não vai colocar outra figura. O problema não é o Manico. Temos que discutir e lutar para que o próximo presidente da CNE seja o consenso de partidos políticos e da sociedade civil. Partidos políticos e da sociedade civil. Haja uma eleição do próximo... Não é eleição no Conselho Superior da Magistratura, não, esqueça isso. Não é. É uma eleição que deriva da vontade dos partidos políticos e da sociedade civil. A composição da CNE não pode ser de maneira alguma proporcional. Como é que você vai definir o futuro das eleições de 2022 com o resultado de 2017? Faz algum sentido? Faz algum sentido. Então você está partindo em vantagem numa eleição que não se realizou. Você tem 16 representantes. A UNITA tem 4. O PRS 1, a FENELA 1, dá quanto? Dá 6. 6 vence 16. 6 menos 16 fica quanto? 10. Ele ganha, não ganha como? Ele te venceu antes do pleito.
Portanto, a composição da CNE não pode ser em função do resultado das eleições passadas. Não faz sentido algum. É que não faz sentido, não cabe na cabeça de ninguém. Como é que você tem um órgão? Se fosse o caso, nós tínhamos que ter um órgão em que os partidos são todos equiparados. O MPLA tem 2, a UNITA tem 2, PRS 2, FNLA 2, partidos com representação parlamentar. E quem faz o desempate é a sociedade civil. Mas uma sociedade civil credível. Não é esta sociedade civil que nós temos, ora está deste lado, ora está daquele, uma sociedade civil. A moda do presidente, como o presidente da República diz, sociedade civil organizada. Nós queremos uma sociedade civil desorganizada, porque esta representa o interesse do povo. Então, este era o comentário. Acho que deve ser este o caminho a ser seguido e não o contrário. Só daquelas pessoas que defendem que só manico por manico não é por ali, não se resolve o problema. O problema é muito mais profundo e temos que ir para a origem, para a causa do problema e resolver a partir daí. Veja as eleições de 2022, saiu Suzana Inglês. Entrou outra pessoa que é efetivamente do partido. Porque os nossos tribunais superiores, quase todos eles, quem os preside são antigos FAPLAs. Alguns são mesmo. Outros, se não foram, mas são do Comitê Central. Nós temos colegas, deputados, que eram do Comitê Central, hoje são juízes. São juízes. Estão na provedoria, mas é assim, sai do partido, hoje é no Comitê Central, amanhã anda no tribunal. Que é uma promiscuidade que não faz sentido. Não garante transparência nas instituições. Era porta-voz da CNE, às tantas foi para o Constitucional. Era deputada, das tantas foi para o Constitucional. Como é que fica? E era membro do Comitê Central. Como é que fica? Depois julga o processo de um partido político. Então, qual é a base? Com que transparência? Com que moral? Então, você tem aqui um problema muito grave que tem que resolver. Tens que ir para a reforma. Não tens outra opção. E se nós formos com a ilusão de que sai o manico e não obedecermos uma reforma profunda, não se resolve o problema. Mesmo que pusermos o Hitler lá, não vai fazer nada. Porque os 10, você vai ficar vencido em função do número superior do partido que sustenta o poder. Então o caminho deve ser este. Ou retiramos os partidos de uma forma geral, neste órgão, e torna-se um órgão verdadeiramente independente. Se os partidos mantêm-se, tem que ser na base da igualdade. Todos que têm que ter o mesmo número. Senão não faz sentido nenhum. Não faz sentido. No âmbito das autarquias locais, quais eram as expectativas e quais seriam as prioridades nas autarquias locais? E também vale aqui reiterar que estamos a viver um contexto bastante difícil que motivou também em grande medida as manifestações que aconteceram até aqui. Ou seja, o presidente adiou as eleições autárquicas sine die, ou seja, sem data. Ninguém sabe se será em 2030 ou 2100 e ninguém sabe absolutamente nada. Já não há compromisso com a implementação das autarquias depois de ter criado uma grande expectativa ao povo. Quais serão os desafios? Quais eram as expectativas no âmbito das autarquias? Eu até não diria só as autarquias. Eu diria que o presidente da República está a levar o país para a escuridão. Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã no país. Só ele que sabe, só ele. Só ele, mais um ministro ou dois, só eles é que sabem. Ninguém mais sabe. Aqui nesse país não há compromisso. Parece que eles são proprietários deste país. Nós não sabemos o que é que eles estão a fazer para retirar Angola da crise. Nós não sabemos quando é que ele vai realizar eleições autárquicas. É que nós não sabemos nada. Ele está a levar o país como se fosse sua propriedade, como se fosse sua quinta. Não comunica ao povo, não diz aos partidos políticos, é que não diz absolutamente nada a ninguém. É assim que ele leva o país. As autarquias são um imperativo constitucional. As autarquias não devem ser vontade do chefe de Estado. É um imperativo constitucional. E o presidente da República jurou cumprir e fazer cumprir, respeitar a Constituição da República de Angola. Eu pergunto,
a não implementação das autarquias, o senhor presidente não está a desrespeitar a Constituição, quando a Constituição prevê a realização das eleições autárquicas desde 2010, desde que aprovamos essa nova Constituição. Aliás, já estava na Lei Constitucional de 92 e a Constituição da República de Angola de 2010 recuperou. Não está a fazer o que o outro fez, violou sistematicamente a Constituição. E por que não temos coragem de sancionar o presidente perante excessivas violações da Constituição da República de Angola? Portanto, não pode ser vontade do presidente, é isso que nós temos que entender, não é vontade do presidente. O presidente tem a obrigação de fazer cumprir a Constituição da República de Angola, fazer cumprir. Contra a vontade do seu partido, contra a vontade dele, mas ele deve cumprir a Constituição da República de Angola. Não pode ser vontade do presidente. Não pode. Como é que vai ser vontade do presidente? É vontade, é imperativo constitucional, ele tem que respeitar só a Constituição da República de Angola. Mais nada. Se ele não respeita, está a violar a Constituição. E se nós... Aí volto à questão das instituições. Se nós tivéssemos instituições sérias, o senhor presidente ia ser chamado e ele ia cumprir a Constituição. Mas não temos instituições sérias. Da mesma forma que o presidente Luís Santos violava a Constituição, recorria-se para os tribunais davam razão à violação, é o que acontece hoje. Por quê? Porque o presidente da República manda nos tribunais. Manda nos tribunais. Não tens verdadeiramente um Estado democrático e de direito. Porque para teres verdadeiramente um Estado democrático e de direito, tens que ter a separação e interdependência de funções efetiva. O Poder Judicial tem que pesar na balança 5, o Poder Executivo 5, o Legislativo 5. Cada poder tem que frear o outro. Quando um poder está a arrastar os dois poderes, então você não pode dizer que estás numa democracia. Você está numa ditadura. Porque o poder executivo acaba levando os dois. Então não podes dizer que tens efetivamente uma democracia no país. Quando não se respeita o artigo número 2 da Constituição da República de Angola e o artigo 105, número 2 da Constituição da República de Angola. Portanto, não é possível. Montesquieu e John Locke, quando desenvolveram o princípio da separação de poderes e interdependência de funções, a ideia era: quem perde uma eleição não perde tudo, e quem ganha não ganha tudo. E o cidadão que não faz política, então vai para o judicial. O cidadão que faz política tem a possibilidade de estar no legislativo e no executivo. Portanto, estamos todos representados e os poderes um vai freando o outro. Se você não tem isso, não tens como dizer que tens uma democracia efetiva. Nós temos uma democracia aparente. E estando numa democracia aparente, nós vamos continuar a sobrar. Sempre para trás, nunca para frente. Há uma bolsa de resistência que está a ser constituída a nível da diáspora, ou seja, a diáspora está a criar uma consciência coletiva. Hoje em dia há muita gente a partir da diáspora a participar na vida política através das lives que visam influenciar as pessoas que estão lá em Angola e ao mesmo tempo também a diáspora já consegue realizar manifestações de forma na lógica mesmo de consciência coletiva e existe voto na diáspora. Como é que vocês encaram, por exemplo, esta vontade de participação na vida política do pessoal da diáspora? E o MPLA nunca quis voto da diáspora porque sabe que os que estão na diáspora são mais esclarecidos e também dificilmente, ou seja, são pessoas que o MPLA teria dificuldades de corromper, tendo em conta a estabilidade que essas pessoas têm da diáspora. Como é que os partidos encaram esta bolsa de resistência que está a ser constituída na diáspora e a vontade de participação, a vontade de influenciar mudanças em Angola? Bem, eu ia partir pelo princípio da igualdade, né? Todo cidadão angolano é igual perante a Constituição e perante a lei. E se somos todos iguais, temos que ter os mesmos direitos. E o direito à participação na vida pública, na vida política, é um direito universal, de todos.
basta ser angolano, salvo aqueles que têm os seus direitos políticos limitados, né? Por condenação, enfim, por alguma coisa que tenham feito. Se esta é a nossa compreensão, a Constituição da República de Angola e a lei eleitoral estabelecem o voto na diáspora. O voto na diáspora. E com a possibilidade de eleição de deputados também da diáspora. Creio 2 por África e 1 pelo mundo fora. Creio que assim são 3. Tenho que ver bem a lei. Então, como é que você vai limitar a participação destes cidadãos? Na base de quê? Voltamos outra vez ao que acabei de me referir agora. Violação da Constituição e da lei. Quando as instituições deviam respeitar o primado da lei. Nunca violar a lei. Resta-nos, mais uma vez, fazer recurso da resistência, da luta pacífica pela implementação dos nossos direitos. Só nós e mais ninguém, poderemos lutar para a implementação dos nossos direitos. Só. Eu acho que esta é a resposta mais lógica. Mais do que votar, também temos que ter o direito de eleger, então, essa representação ao nível da diáspora, no parlamento. É o lógico, acho que é o lógico. Ok. Agora vamos passar para as questões. Não, agora vamos passar para as questões dos usuários do Facebook que estão aqui a nos acompanhar. Eu vou ler as questões, vão passar por aqui, também você vai ler para não ver que sou eu que estou a colocar. Tem questões até do pessoal do Sinfo, normalmente o Sinfo também nos acompanha. É bom. Aqui tem a primeira do angolano Zua, um grande ativista que tem comandado, ou seja, que tem dinamizado, sobretudo a partir da Inglaterra. Ele diz o seguinte: boa noite, ilustre Nelito Equique. Quero antes de mais congratular-te por seres um deputado a fazer um exercício que vejo cá na Inglaterra. Indo para a minha pergunta, por que a UNITA não se manifestou no chumbo autoritário do Prajá? Foi visível, não se manifestou, foi visível o Tomás Bica a formar publicamente cidadãos no bairro denominado Turma do Apito, que motivou-os a queimar um jovem. Terceira pergunta, são 3 perguntas. A primeira é por que a UNITA não se manifestou no chumbo do Prajá. A segunda tem a ver com a questão do Tomás Bica e a sua Turma do Apito. A terceira pergunta tem a ver, ou seja, Camalata Numa promovendo condicionamento político, esforçando as tropas para permitir outros partidos políticos, não sei. Só está desse jeito. E a quarta pergunta não aparece porque este programa não permite que a questão, ou seja, que o texto seja bastante longo. Não sei se gostaria que eu ajudasse aqui a responder pelo menos essa do Camalata Numa. Deixa só dar já uma resposta. Olá, eu divulguei agora, divulguei mesmo hoje no meu canal do YouTube um vídeo feito pelo deputado Adriano Sapingala que poderia responder essa questão. Então é só visitar o meu canal do YouTube, Hitler Samussuco está lá. Agora, digníssimo deputado, responda às demais questões. Bem, relativamente ao chumbo do Prajá, a direção do partido emitiu um comunicado, vários comunicados. Primeiro, a condenar a atuação do Tribunal Constitucional, que não dignificava ou não dignifica em nada o nosso país, Angola, que deve dar mostras no estrangeiro e nos seus cidadãos de alguma credibilidade e imparcialidade. O que não se viu no caso do Prajá. O Prajá foi ilegalizado ou foi chumbado por conveniência política. E basta ir para a internet que vão encontrar o posicionamento da UNITA, um posicionamento muito firme, um posicionamento bastante corajoso, primeiro a solidarizar e a condenar a atuação do Tribunal Constitucional. Em relação ao Tomás Bicas, também já me referi, é inaceitável num país normal,
cujo primado deve ser a dignidade da pessoa humana. Nesta semana, nós assistimos um jovem que foi barbaramente torturado pela turma do apito, cujo comandante, ou chefe de Estado-Maior, ou promotor, chamemos o que quisermos, chama-se Tomás Bica, Mundumbo, creio que é assim o seu nome. E, como prêmio, foi nomeado administrador municipal do Kazenga. Portanto, eu não tenho... É uma indignação total. E se quiserem, vão, quem mora em Luanda, vá ao Sambizanga, ver se o Bicas transformou alguma coisa. O Bicas está a sair do Sambizanga, deixou obras inacabadas, interditou ruas, não fez absolutamente nada, senão pintar passeios e formar a turma do apito. Este foi o trabalho dele. Mas fruto deste trabalho, como não é pela nosso trabalho, e o prêmio para os intolerantes, o prêmio para a incompetência é a nomeação a outros cargos, ele foi promovido. Se quisermos considerar isso uma promoção. Portanto, estes são os comentários que eu gostava de fazer. Ok. Desculpa, vou aproveitar aqui e fazer passar uma mensagem ligada a essas questões de milícias que são criadas e os perigos que dela advêm. No Brasil, durante os anos 90, né? Os anos 90, o governo, ou seja, as autoridades tinham dificuldades de lidar com o crime e decidiram então criar milícias a nível das favelas para combater o crime. E como resultado, essas milícias se transformaram mais perigosas do que propriamente os criminosos que já haviam nas favelas. Esse é um dos grandes perigos que existem nessa sociedade. E vale aqui lembrar que na história de Angola não é a primeira vez que o MPLA cria milícias. Em 1975, o MPLA já tinha criado milícias que ajudaram, por exemplo, a combater a UNITA e a FENELA. Em 1992, o MPLA, dirigentes do MPLA entraram na cadeia central de Luanda, CCL, libertaram vários presos, deram armas, e os nomes dessas pessoas eram Fitinhas, o nome desse grupo, né? Hoje é Turma do Apito, no passado eram Fitinhas, e muitos desses é que mataram muitos dirigentes da UNITA, sobretudo em 1992. E ainda assim, com a dinâmica do tempo, sempre foram existir várias tentativas para... é uma forma própria que o MPLA encontra para... nem sei qual é o português que podia utilizar aqui, que o MPLA utiliza essas milícias. Quando as manifestações em Angola contra o regime mesmo muito forte começaram, o MPLA também criou um grupo chamado os Caenches, que batiam os manifestantes. Vimos a forma como eles tinham terminado, né? Acabaram todos mortos, aqueles que eram apoiados pelo Bento Kangamba. Nós temos aqui o que a expressão na oposição e da oposição tem a ver com as percentagens do orçamento. Acho que não é para ti, porque também os nossos ouvintes, os nossos seguidores ficam aqui a trocar questões. O angolano Zu agradece pela resposta que lhe foi dada. Nós temos muitos comentários, mas nós não estamos a ler todos. O Tosé de Jesus, a partir de Portugal, ele escreve: eu ainda volto a perguntar o que é que os deputados estão a fazer para que se vote na diáspora. Os deputados já fizeram. O deputado é legislador, é um legislador. O deputado preparou um instrumento jurídico, quer do ponto de vista constitucional, quer do ponto de vista de lei avulsa, né? Os dois instrumentos permitem a participação do cidadão na diáspora ou do angolano na diáspora votar e ser eleito também. Portanto, este pressuposto legal, que é a premissa para a participação, está feita. E esse papel foi feito pelos deputados. Talvez eu pense que o que deve ser feito é uma pressão conjunta de partidos políticos e cidadania no sentido de ver implementado este direito. Ok.
Temos aqui essa questão, não sei se gostaria de responder ou não. Até que ponto as manifestações ajudarão a mudar ou não a situação catastrófica do país? Bem, o que é uma manifestação? A manifestação visa, fundamentalmente, garantir mais direitos ou a preservação de direitos já conquistados. A manutenção de direitos ou a conquista de novos direitos. E nós estamos aqui a querer conquistar mais direitos. Não podemos reparar, não podemos permitir que aquelas lideranças que vão surgindo dos movimentos cívicos sejam corrompidas e enfraqueçam a luta. O que tem estado a acontecer durante muitos anos, ao nível da política, ao nível da sociedade, as pessoas tornam-se um rosto, usam a escada povo, transformam-se em gente e depois têm preço, vendem-se, enfraquecem a luta e a luta retarda, porque as lideranças para se formarem levam tempo. Eu penso que as manifestações ajudam sim na conquista de mais direitos. E reitero, manifestações pacíficas, respeitando o primado da lei. Mariama Diallo, ilustre deputado Nelito Equique, chegou-se à conclusão que a fraude eleitoral é premeditada durante o registro eleitoral. No seu ponto de vista, que estratégias o pacato cidadão ou, em geral, a sociedade deveria adotar para travar a fraude eleitoral? Sim, por isso o presidente da UNITA, quando apresentou a agenda de 2020 em janeiro, na abertura do Comitê Provincial, colocou como uma das prioridades, uma das condições para realizar eleições autárquicas ou gerais, um novo registro eleitoral. Porque o MPLA vicia as eleições efetivamente no registro eleitoral. Também, num país partidarizado como o nosso, não pode ser o Ministério da Administração do Território a fazer o registro eleitoral. Devia ser mesmo um órgão independente a fazer o registro eleitoral. O que acontece? No registro eleitoral, eles excluem eleitores de zonas onde a oposição tem muita aceitação, deslocam eleitores, por exemplo, de Luanda para Mavinga, o cidadão não vai votar. No que aconteceu nas eleições passadas, excluíram perto de 3 milhões de eleitores. Vê o que é excluir 3 milhões de eleitores. E com quantos eleitores o MPLA ganhou? 12 e tal. Soma o que a oposição toda teve e os 3 milhões excluídos. Dava numa derrota estrondosa do MPLA. Portanto, é efetivamente a partir dali onde o MPLA ganha as eleições. Então, precisamos exigir um novo registro eleitoral e um registro eleitoral transparente, eficaz, abrangente, para que todos nós participemos no registro e tenhamos a oportunidade de exercer o nosso direito cívico. A última questão do nosso lado continua a ser: como jovem, que mensagem gostaria de dar? Uma mensagem inspiradora para os outros jovens, tê-lo como modelo ou uma referência social, uma referência política e também em termos de liderança, tendo em conta as responsabilidades que tem. Que mensagem gostaria de deixar aos outros jovens? Aos jovens, sobretudo esses que nos acompanham aqui. Hitler, eu acho que o que eu gostaria de pedir e deixar como mensagem aos jovens é que toda uma tarefa, toda uma missão que nos for confiada enquanto jovem, abracemos-a com amor. Abracemos-a com patriotismo e não desistamos nunca dos nossos valores, das nossas crenças. Enquanto jovens, temos o direito de sonhar por um país, para a construção de um país igual, na base da equidade de todos. Temos o direito de desafiar a história do nosso tempo. Se os jovens de ontem, mais velhos hoje, desafiaram a história do seu tempo e legaram aos angolanos a independência, então nós temos o direito e a obrigação de lutarmos com coragem
e legarmos à próxima geração uma Angola desenvolvida para a linha do desenvolvimento. Uma Angola que daqui a 30 anos já não tenha nenhum analfabeto. Uma Angola que daqui a 30 anos ninguém morra mais à fome. Ninguém deixa de ter uma refeição por dia. Estes devem ser os desafios da nossa geração. Significa erradicação do analfabetismo, aquilo que estamos a considerar a revolução da consciência, a revolução da palavra, erradicação da fome. Estas duas premissas eu considero bastante importantes para o desenvolvimento ou para os desafios daquilo que é a nossa geração. Com coragem, desafiemos a história do nosso tempo e leguemos alguma coisa para as próximas gerações, porque é possível. De resto, é coragem, não é fácil. Não é fácil estar na vida pública, não é fácil. A gente apanha muita pancada, mas também recebe conforto de muita gente boa. Abracem a política, abracem o ativismo, não desistam deste país nunca. Lutemos todos por este país, porque eu acho que um dia vamos olhar para trás com um sorriso e dizer valeu a pena termos lutado. Valeu a pena porque vamos legar um país melhor para os nossos filhos. Há 45 anos, o nosso país é dominado por uma pequena elite que roga-se no direito de ter a propriedade, como se fossem donos desta Angola. Como se nós, eu, Hitler, você, sei lá quem quer que seja, para ser governante deste país, tem que ter um cartão de militante do MPLA. A nossa geração tem que acabar com isso. Para ser governante neste país, basta ser cidadão angolano. É este país que nós temos que construir. Nós não podemos aceitar e sermos condicionados à militância partidária para desempenhar um cargo público, para ser ministro, para ser governante, para ser administrador ou deputado. A condição seja o nosso bilhete de identidade. Portanto, de resto, resistência, resistência, resistência sempre. Estamos juntos. Obrigado pela oportunidade. Mais uma questão provocatória surgiu no âmbito. Algumas vezes aparecem comentários nas redes sociais de algumas pessoas que são comentários provocatórios, né? Que dizem que a juventude da UNITA não está preparada para fazer frente a essa juventude do MPLA, esses, como é que é? Adão de Almeida, Vera Daves, esses jovens ali, mas tipo, por outro lado, esses jovens não conseguem, por exemplo, participar num debate como este, estando a receber questões dos usuários do Facebook, e por outro lado, esses jovens não conseguem estar diante da manifestação e depois, por último, o povo não conhece essas pessoas. Qual é a percepção que você tem? Quais são os desafios? Eu não estou a falar de agora, estou a falar de 2030, quando esses mais velhos vão nos deixar e nós é que vamos se agarrar com os Adão de Almeida, com as Vera Daves. Qual é a percepção que vocês têm, por exemplo, das próximas gerações e dos desafios que nós temos no futuro? Em 2032 ou 2037, eles estarão a carregar o fardo da incompetência e nós estaremos a carregar o peso da resistência. E eu acho que a resistência vai vencer. Se eu dissesse que o Adão serviu com dignidade este povo, com verdade, transparência, eu ficaria preocupado em tê-lo lá por frente. Se a Vera Daves estivesse a estabilizar a nossa economia, eu teria receio de tê-la como adversária no futuro. Mas como está a fazer tudo ao contrário, então eles vão ter o fardo da incompetência e nós teremos o peso da resistência. E aí vamos ver o peso. Sobretudo a questão do nosso lado. Uau, gostei da resposta, foi muito boa, muito boa. Então foi este o nosso debate, foi esta a nossa atividade. Muito obrigado, ilustre deputado. Eu vou só mudar aqui, agora mesmo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e muito obrigado por terem nos acompanhado também aqui. Ao pessoal todo que está a acompanhar, sigam a nossa página
Hitler Samussuco no YouTube. Este vídeo ficará no YouTube. Nós vamos continuar a manter os nossos debates. No dia 20, nós teremos mais uma atividade aqui. Dois ativistas, estudantes, lançaram um livro sobre desobediência civil. Este livro está disponível nas plataformas de vendas digital. E se vocês procurarem na Amazon, o livro está lá disponível, e eu vou partilhar aqui a imagem dos nossos grandes bradas, grandes ativistas, grandes referências, grandes manos. Nós temos aqui a resistência, desobediência e consciência cívica. Este livro vai ser apresentado aqui neste dia 20, às 21 horas. É um livro sobre filosofia política para ativistas e cientes. Os autores desse livro são dois jovens. Um é ativista que comandou muitas manifestações, sobretudo na província do Uís, mas também esteve conosco em Luanda. Neste caso, Tomás Sankara, neste preciso momento, encontra-se na França. E depois temos aqui o Crisóstomo, ele que é um estudante de filosofia, que tem nos acompanhado também, que tem contribuído da sua forma para o ativismo. Então, essa obra já está disponível na Amazon. Pelo menos quem quiser comprar. E comprar esse livro é ajudar os nossos manos. Comprar esse livro é contribuir para a luta. Comprar esse livro é juntos nós somos mais fortes, então temos que nos ajudar, temos que criar essa corrente. São dois miudinhos, e um livro muito, muito, muito bonito. A capa deste livro também é muito bonita, vocês vão gostar. O conteúdo também é um conteúdo de filosofia política. Acompanhem. Fui convidado para ser um apresentador do livro. Neste dia 20 eu irei apresentar esta obra, e depois vocês vão colocar questões para estes dois manos, para estes dois grandes ativistas, para essas duas referências. Tenho orgulho por serem meus amigos, né? Que vão lançar livro, vão falar daquilo que nós temos feito, da nossa participação na manifestação, vão apresentar estratégias de intervenção, vão partilhar esse tipo de ideias. Vamos estar aqui no dia 20, no mesmo horário, 21 horas de Angola, e vamos manter essa resistência. Depois vamos ter também aqui o deputado da Casa CE, mas ele já não se revê na Casa CE, Sampaio, o deputado que vive no Namibe, representante do Namibe. Ele estará cá. No próximo ano, provavelmente que teremos aqui Adalberto Costa Júnior. Nós vamos ter aqui o Adalberto Costa Júnior. Se formos capazes de trazer aqui o Abel Chivucovoco, também podemos trazer aqui o Adalberto Costa Júnior. E no dia 30 ou 31 de dezembro, nós vamos fazer uma live bem diferente. Toda hora falar de política, toda hora vamos falar outra coisa. Ou seja, há um grupo de ativistas que antes de serem ativistas eram kuduristas, e eu acho que vocês teriam muita curiosidade para saber de quem são esses ativistas. No passado eles eram grandes referências a nível dos bairros, a nível das comunidades, no âmbito do kuduro, mas depois se transformarem em ativistas, não cantam, já não fazem absolutamente nada a vida a não ser participar na manifestação. Então vai ser a live do ano. O que é que vai acontecer? Eles vão falar da trajetória deles, e depois vão fazer o quê? Vão fazer rimas aqui de kuduro. Vai ser uma festa do ativismo, vai ser uma festa. E vale dizer que entre estes ativistas que desistiram do kuduro e agora estão a se dedicar no ativismo, tem lá uma dama, e essa dama é conhecida, vocês conhecem ela, e ela também vai estar aqui, vai cantar, vai recordar os velhos tempos. Vamos fazer nossa festa dia 31 de dezembro. O lema vai continuar a ser mesmo: resistência, voto na diáspora, somos pelas autarquias, somos pelo fim do elevado custo de vida, somos pela cidadania, somos pelo voto na diáspora, somos pelo Inocêncio Matos e todas as vítimas desse sistema apodrecido. Nós somos contra todos esses aí.
Amina, que bom, acompanha a página. Olha, e por outra, vamos manter sempre essa linha de contato, essa linha de comunicação entre nós, porque nós somos a esperança de nós mesmos, nós somos a juventude, nós somos o futuro deste país, não somos até o futuro, nós somos o presente desse país. Se nós cruzarmos os braços, traçarmos a perna, se nós continuar a ver Blast, se nós continuar a perder o nosso tempo com a televisão e os programas de entretenimento, nós vamos ser pisoteados o tempo todo pelo MPLA. Razão pela qual temos que manter a resistência firme, temos que desenvolver a nossa própria bolsa de resistência, a nossa atuação e manter firme e forte. Vamos economizar a luta de protagonismo, vamos economizar os egos, vamos economizar a inveja entre nós, vamos economizar a disputa entre nós e vamos maximizar então a solidariedade desta geração. Nós, os jovens, somos a esperança de nós mesmos. Somos o futuro, o presente deste país. Nós, se não fazermos nada por Angola, ninguém fará por nós. Razão pela qual precisamos de ir para a luta. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Não posso citar os nomes, senão vou esquecer de algum e depois o outro vai dizer, pelo facto de não terem me citado, não vou acompanhar mais aquela live, mas a Central Angola vai continuar a fazer a sua parte, vai continuar a dar seu exemplo, vamos continuar aqui a manter a resistência. Nós somos isso mesmo. E muito obrigado por terem nos acompanhado, continuem assim, firme e forte. Não esquecem, subscrevam o meu canal, Hitler Samussoko. Até se você já se inscreveu, entra lá, visualiza um vídeo, não sei o que é por aí fora. Você ajuda o canal a crescer, partilhe os vídeos que estão no canal e o canal vai crescer cada vez mais. Vamos ser forte, 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 firme. E já estava a me esquecer, amanhã tem manifestação em Angola. A manifestação não é do Abel Chivucuvuco, não é do Prajá. A manifestação é de Angola e dos angolanos. Todos os angolanos que estiverem em Luanda devem participar na manifestação. Participando nessa manifestação, você está, ao mesmo tempo, a pôr um X ao Tribunal Constitucional. Essas brincadeiras têm que acabar. Essa é brincadeira do tribunal, porque hoje nós estamos a assistir o Abel Chivucuvuco a ser boicotado por esse tribunal. Amanhã seremos nós a ser boicotados por esse tribunal. Nós também amanhã vamos querer criar partido. E não podemos ter partido por quê? Porque o MPLA está a monopolizar o partido, o Tribunal Constitucional. Vamos juntar, vamos cercar o Abel Chivucuvuco de solidariedade, vamos participar na manifestação dele, mesmo até que nós não gostamos dele, mas vamos participar na manifestação. Meus irmãos, tem manifestação. Vocês que estão na diáspora, nós que estamos na diáspora, o que nós temos que fazer é partilhar os vídeos que vão ser feitos amanhã. Juntos nós somos mais fortes, nós somos a resistência, nós somos a resistência. E infelizmente eu vou me embora e muito obrigado por terem nos acompanhado. Dia 20 estaremos aqui de volta, dia 20, não esquecem, dia 20 vamos ter esse livro, Resistência, Desobediência e Consciência Cívica, Filosofia Política para Ativistas e Cientes.